Bom dia, galera, tudo bom? Estão usando álcool gel? Estão fazendo distanciamento? Estão usando máscara? Que bom, porque junto a gente vence a pandemia. Bom, hoje no Gradativamente, a gente vai trabalhar a ideia da América no século XV e no século XVI, o assunto que vocês escolheram. Bom, para começar a falar da América, nas aulas passadas e nos vídeos passados eu falei sobre o descobrimento. Mas hoje vamos falar um pouco sobre a América Inglesa. Por que os Estados Unidos demorou a pegar no tranco, assim por dizer, a começar a sua colonização? Pouco interesse, do mesmo jeito do Brasil, porque na costa deles eles não tinham a mesma diversidade de árvores que nós tínhamos aqui, os biomas são completamente diferentes por estarem em climas diferentes. A primeira colônia foi fundada em 1607, a Virgínia. A imigração puritana veio com Mayflower e posteriormente eles fundaram as 13 colônias. E assim os Estados Unidos começam a se delinear como um país, como uma nação, como uma ideia de colônia que posteriormente pedirá sua independência. Olha que sensacional, voltando para o nosso paísinho. Olha que bonito, Brasil, ó. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Ele está aqui. Mas olha só que coisa muito doida. Durante todo esse período, até 1578, Portugal simplesmente não teve muito interesse. Ela começou com a ideia de fazer as capitanias hereditárias, mas acabou sendo um tiro pela culatra. Por quê? Os franceses vão invadir e fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1555. Posteriormente à expulsão deles, a gente vai ver que eles vão fundar novas colônias, inclusive outra dentro do Brasil, São Luís, em 1612. Posteriormente ao processo de expulsão deles, a gente vai ver que eles vão para a região da Guiana, do Canadá, Louisiana, Nova Orleans e Caribe. Eles vão ficar na região das Antilhas, no sul dos Estados Unidos e dominar parte do norte do continente americano. Isso mostra que os franceses também tinham muito interesse econômico na América. E por quê? Porque aqui tinha muitas especiarias e muitas riquezas que poderiam ser descobertas. E aí a gente entra no caso mais complexo, América Espanhola. Mas eu não falo para você América Espanhola, porque no contexto que eu vou explicar, a gente vai começar explicando o que foi a União Ibérica. A União Ibérica vai ser a junção do reino da Espanha com o reino de Portugal em um único reino. Eles vão se fundir. Por quê? Dom Sebastião, o rei de Portugal, desapareceu. Ele saiu para dar um rolé, só que perdeu o rumo, o cavalo não sabia voltar, sumiu. E aí o que acontece? Não existia um sucessor direto no trono português. Chamaram seu tio-avô, um clérigo da igreja, um homem velho que não podia fazer filhos. E adivinha, deu certo ou deu errado? Deu errado. Não é à toa que a gente tem um capítulo do livro de história chamado União Ibérica, né? E o que acontece? Nesse contexto, economicamente, nas capitanias hereditárias, a gente vai vendo a produção de açúcar em toda a região nordeste. Por quê? O custo para a produção aqui no Brasil é extremamente barato. Temos mão de obra escrava, o território é bom, temos grandes quantidades de terras agricultáveis, de terra massapé, que é a melhor terra para literalmente a cana-de-açúcar se desenvolver. E o custo é muito baixo, mas na Europa o custo é extremamente alto. E isso gera grandes lucros para os holandeses por fazerem esse processo de representação comercial. Com a queda de Dom Sebastião e a queda da monarquia portuguesa, a gente vai vendo gradativamente que os holandeses deixam de ser representantes comerciais e querem participar diretamente do negócio. Eles querem ganhar uma parte. Por que ganhar uma parte? Açúcar dá muito dinheiro. Imagina um pó branco que dá dinheiro, hein? E aí o que acontece? A gente vai ver uma aliança comercial sendo desenvolvida na região de Pernambuco, porque em 1624 os holandeses invadiram a Bahia. Porém, eles foram expulsos no ano seguinte, porque os senhores de engenho baiano não aceitaram a presença deles ali. Em 30, eles vêm e fazem uma aliança com os senhores de engenho de Pernambuco. E eles chegam e falam, o que você precisa para melhorar aqui? Precisa de mais escravo, aumentar o canavial, precisa do quê? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para resolver. Eu só vou querer uma parcelinha assim do lucro final. E os senhores de engenho viram isso como uma proposta muito interessante, muito boa, porque eles puderam fazer renovações, comprar mais escravos, ampliar os seus canaviais e aumentar a produção. Aumentando a produção, aumenta o lucro diretamente para os senhores de engenho. Os holandeses vão ficando com a sua pequena parte. Nesse contexto, eles mandam Maurício de Nassau, ou Johannes Nassau, para vir para cá. Ele é germânico, ele é príncipe. Ele vem para fazer a administração de 37 a 44 das colônias Brasil. Por que colônias Brasil? Porque os holandeses dominaram tanto essa região
que eles acabaram denominando como suas colônias na América. Mas posteriormente a gente vai ver uma expulsão. Nesse período de 37 a 45, a gente vai ver uma infraestrutura de crescimento, a gente vai ver um aumento no valor do açúcar, um aumento na produção do açúcar, uma especialização no processo. Você vai ver o negócio em Recife vai decolar. A gente vai ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas também o que acaba acontecendo? É Nassau que coloca toda essa organização política e social. Nassau ainda vai fazer todo um processo de reestruturação e vai fazer Recife despontar. Vai instalar a primeira sinagoga no Brasil, vai instalar o primeiro zoológico, o primeiro sistema de bombeiros e recolhimento de lixo. Parou para pensar que até 1640 não tinha nada disso no Brasil? E foi um homem holandês, alemão, representando o governo holandês para a administração, que resolveu isso para a gente? Olha que interessante. E aí a gente vai vendo o quê? O tempo passar. Nassau vai ficar até 44. Ele pede demissão e decide retornar à sua terra natal. E nesse contexto, alguns anos anteriormente, aconteceu a Guerra de Restauração. Foi quando os portugueses diretamente decidiram reclamar a sua coroa e fazer a separação oficial, acabando com a União Ibérica. Imagina isso, né? Portugal tenta fazer uma guerra de restauração, economicamente está quebrada, quebra mais. Posteriormente vai fazer a expulsão dos holandeses, vai mandar tudo que tem aqui de exército, e aí o que acontece? A gente vai ter a Batalha dos Guararapes. Ela vai acontecer em 1644 e 1645. Perceba, no ano que Nassau foi embora. Houve o quê? Uma rebeldia dos senhores de engenho, porque eles não queriam mais pagar aquilo que estava sendo cobrado. Na época de Nassau era justo, agora não era mais justo. Então essa expulsão dos holandeses vai acabar identificando a sociedade brasileira como uma sociedade de fato. Vai ser o primeiro momento que a gente vai ter negros, ex-escravos, escravos, descendentes de capitanias, franceses, brasileiros, portugueses, índios, todos lutando por um único bem comum, se livrar dos holandeses. E os holandeses serão expulsos do território brasileiro e não colocarão os pés mais aqui. Mas isso também representou o quê? Um gasto. E esse gasto já estava complicado. Portugal já tinha gastado na Guerra de Restauração. Portugal gastou no processo de fazer a expulsão dos holandeses. E posteriormente a gente ainda vai ter que discutir como é que a gente vai resolver a questão das fronteiras. Portugal está numa situação complicada. O que os holandeses fazem? Os holandeses entram na justiça contra a gente. Bom, o que você espera? A Holanda entra na justiça contra a gente em Haia. A gente, Portugal, aqui está meio perdidão, meio quebrado. O que acontece? Somos processados. Todos os investimentos feitos durante o período holandês têm que ser pagos de volta para os holandeses. A gente tem dinheiro? Não. E adivinha o que acontece com o açúcar? Ele quebra, cai. Porque os holandeses, ao saírem do Brasil, começam a fazer plantações nas Antilhas, diminuindo o custo ainda mais do processo de produção. Depois dessa vitória em Haia, os holandeses ainda vão ficar com colônias portuguesas na África, vão ficar com parte das pedras de produção de açúcar e todos os investimentos, e Portugal vai se ver quebrada. E aí você para e pensa, ué, mas como é que a gente sai desse aperto? Como é que a gente sai dessa crise, como sempre? Bom, no Nordeste estava rolando açúcar. E na região Sudeste, o que estava acontecendo? Esse vai ser o tema da próxima aula, da aula de amanhã, gente. A gente vai começar a falar sobre o ciclo do ouro. Tenham um bom dia.